Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, eu, professor Marcelo, dando início à terceira aula da semana número 4 do terceiro bimestre. E o assunto dessa aula é equações equivalentes. Quer aprender? Então vem comigo. Olha só, em um mesmo conjunto universo, equações que têm as mesmas raízes são chamadas de equações equivalentes. Tá legal? Então esse é o assunto da nossa aula de hoje, equações equivalentes. O que são mesmo equações equivalentes? São equações que possuem as mesmas raízes em um mesmo conjunto universo. Perceba que a gente não está falando de conjunto solução, tá? A gente está falando de raízes. Ok? Então, equações que possuem as mesmas raízes em um mesmo conjunto universo são chamadas de equações equivalentes. Aqui eu coloquei três equações. 8 mais x igual a 5, x igual a 5 menos 8, 6x igual a menos 18. Vamos encontrar as raízes dessas equações? Olha só, que número que somado, 8 mais quanto que vai dar 5? Bom, aqui a letra x ela só pode valer 3 negativo, porque quando eu faço 8 mais 3 negativo, isso aqui vai dar 5. Olha só, lembra que o sinal de mais, quando ele antecede o sinal de menos, não vai modificar nada, né? Então vai ficar 8 menos 3. E 8 menos 3 é igual a 5. Ok? Então aqui a gente tem que a raiz dessa equação é o número menos 3. Então a raiz, o valor da letra x ali é o menos 3. Nessa equação, a mesma coisa. Olha, a letra x ela é igual a 5 menos 8. Bom, se eu tenho 5 e vou tirar 8, eu vou ficar devendo 3. Então aqui a letra x ela vai ser igual a menos 3. Portanto, a raiz dessa equação é o menos 3. E nessa outra equação aqui, ó, 6x igual a menos 18, que número que multiplicado por 6 vai dar menos 18? Lembra que tem um sinal de vezes entre letra e número, né? Então aqui a letra x só pode ser o menos 3. Porque se eu multiplicar o 6 pelo menos 3, o resultado que eu obtenho é o menos 18. Então a raiz dessa equação é o menos 3. Bom, conclusão. Podemos concluir que essas três equações aqui são equações equivalentes. Porque todas tiveram a mesma raiz. O conjunto universo não foi citado aqui, mas todas tiveram a mesma raiz, portanto, são equações equivalentes. Ok? Para que a gente vai usar isso, professor? Nós vamos usar as equações equivalentes para encontrar as raízes de uma certa equação. Certo? Tá ok? Então, a gente vai pegar uma equação, a partir daquela equação vamos encontrando equações equivalentes até se chegar na raiz da equação. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre as equações equivalentes, ó, a gente vai usar novamente a balança de dois pratos, aquela que nós vimos na primeira aula, tá legal? Então aqui a gente tem um bloquinho de peso x, mais 4 bloquinhos com peso de 1 kg, e do lado de cada balança a gente tem 7 bloquinhos com peso de 1 kg. Como a balança está em equilíbrio, nós podemos dizer que o que eu tenho no prato da esquerda tem o mesmo peso que o que eu tenho no prato da direita. Em termos de equação, né, de sentença matemática, nós podemos escrever a seguinte equação. X mais 4 é igual a 7. Certo? Repare que o x mais 4, ele pertence ao primeiro membro da minha equação, né? Primeiro membro. Vamos lembrar lá da aula número 1 dessa semana, né? E o 7, como ficou depois da igualdade, é o segundo membro. Então, eu tenho uma equação, o sinal de igualdade está aqui, a incógnita está lá. O primeiro membro é o x mais 4, o segundo membro é o 7. Beleza. Agora, a gente vai fazer uso de uma equação equivalente para encontrar a raiz dessa equação. Está na cara que o x vale 3, né? 3 mais 4 é igual a 7. Sabemos que o x vale 3. Mas vamos proceder de tal maneira que a gente use equações equivalentes. Olha só, eu posso tirar 4 bloquinhos do lado esquerdo
certo? E tirar 4 bloquinhos do lado direito, de tal maneira que a minha balança vai continuar em equilíbrio ainda, certo? Ela estava lá, né, em equilíbrio. Se eu tirar 4 só do lado direito, o que vai acontecer? Vai ocorrer um desequilíbrio, né? A balança vai entortar, ó. Se eu tirar 4 só do lado esquerdo, vai ocorrer também um desequilíbrio, beleza? Então, para manter o equilíbrio, se eu tirar 4 do lado direito, eu também tenho que tirar 4 do lado esquerdo. Essa é a ideia de equações equivalentes, beleza? Então, eu tirei 4 de um lado, tirei 4 do outro. O que sobrou aqui? Ó? Sobrou x igual a 3. Então, eu encontrei uma equação equivalente à primeira. Tá, ó. Repare que isso aqui ainda é uma equação. Eu tenho o sinal de igualdade, eu tenho uma letra que é um valor desconhecido. A diferença é que agora eu tenho o valor da letra x. Quanto vale a letra x? X é igual a 3. Tá legal? Então, eu encontrei a raiz da minha equação fazendo uso de uma equação equivalente. Bom, podemos indicar, né, esse meio de campo aí que foi feito. O que nós fizemos aqui? Ó? Tiramos 4 de um lado, tiramos 4 do outro. Tá certo? Então, tudo que a gente fizer de um lado da igualdade, nós temos que fazer do outro também, para manter uma equação equivalente e assim conseguir achar a raiz da equação. Certo? Então, se eu tirei 4 de um prato da balança, tira 4 do outro. Se eu não fizer isso, se você não fizer isso, acabou a sua igualdade. Você não tem mais igualdade, não tem mais equação. Ok? Bom, essa ideia de estar tirando dos dois lados da balança, ou dos dois lados da equação, né, do primeiro membro e do segundo membro, ou a ideia de estar somando quantidades ao primeiro membro e ao segundo membro, é o que nós chamamos de princípio aditivo. Ok? Olha só, quando adicionamos, adicionar é somar, né? Ou subtraímos, subtrair é tirar, uma mesma quantidade nos dois membros de uma equação, obtemos uma equação equivalente à primeira. Então, eu posso estar sempre somando ou subtraindo quantidades, desde que seja nos dois membros da minha igualdade, os dois membros da minha equação. Tá certo? Vamos fazer mais um pouquinho, vamos treinar um pouquinho sobre isso, né? Olha só, aqui a gente vai usar o princípio aditivo para estar encontrando equações equivalentes e encontrando as raízes da equação. Então, vamos lá, ó, vamos fazer junto, tá? X mais 4 é igual a 10. Pelo princípio aditivo, eu vou fazer o seguinte. Bom, antes disso, ó, criem esse hábito no início para depois ficar mais fácil de entender. O sinal de igualdade está aqui, né? Então, vou fazer um traço aqui, ó, para indicar o sinal de igualdade. E aí eu sei que pelo princípio da aditiva eu posso estar somando ou subtraindo quantidades ao primeiro membro, que é essa parte aqui, desde que eu somo ou subtraia a mesma quantidade do segundo membro. Tá legal? Então, olha só, eu posso tirar 4 do lado esquerdo da minha igualdade, desde que eu tire 4 do lado direito também. Então, esse é o princípio aditivo. Então, vamos lá. Eu tinha x mais 4, aí eu vou tirar 4. Vai ficar só a letra x, né? Igual. Aqui eu tinha 10, eu vou tirar 4, vai ficar 6. Tá certo? Se a gente fosse pensar na balança, seria mais ou menos assim, né? De um lado eu tenho um bloco X, mais 4 bloquinhos de 1 kg. Do outro lado da minha balança eu tenho 10 bloquinhos de 1. Eu não vou nem colocar o número, tá? Só para fazer mais rápido. A ideia que a gente fez foi a seguinte, ó. Vim aqui, tirei 4 bloquinhos de um lado da balança, tirei 4 bloquinhos do outro lado da balança. E aí eu fiquei aqui, um bloquinho de peso x é igual a 6 bloquinhos de peso 1. Ou seja, x igual a 6. Essa aqui é a raiz da nossa equação. X igual a 6. É uma equação ainda, certo? É uma equação ainda, porque tem o sinal de igualdade, um valor desconhecido. Mas é uma equação equivalente à de cima, onde a gente tem o valor da incógnita. X é igual a 6, ponto final. Tá certo? Vamos fazer o mesmo raciocínio nas demais? Olha só, aqui eu tenho uma equação de incógnita y, o sinal de igualdade está aqui. Ok? O que eu posso fazer então? Pelo princípio aditivo, eu posso estar somando ou subtraindo quantidades iguais
dos dois lados na igualdade, no primeiro ou no segundo membro. Então eu posso vir aqui, ó, e tirar 5 do lado esquerdo, desde que eu tire 5 do lado direito. Beleza? Bom, y mais 5 menos 5 vai ficar só y. E aqui, se eu tenho 9 menos 5, vai ficar 4. Então eu tenho aqui, ó, que o y igual a 4 é uma equação equivalente a y mais 5 igual a 9, mas aqui eu sei o valor da incógnita, eu sei que o y vale 4. Próxima. Bom, a igualdade está aqui, então vou marcar ela com uma seta. E pelo princípio aditivo, nós sabemos que eu posso estar somando ou subtraindo valores aqui desse lado esquerdo, desde que eu faça a mesma coisa do lado direito. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e somar 3 do lado direito, do lado esquerdo, desde que eu some 3 do lado direito. Então, olha só, A menos 3 mais 3 vai ficar só A, né? Porque o 3 negativo e o 3 positivo, eles se anulam, né? Tenho 3, tira 3, fica 0. Então, ficou só a letra A. Igual, aqui vamos pensar um pouco, ó, menos 7 mais 3. Você está devendo R$7. Aí você vai lá e paga 3. Você continua devendo, fica devendo 4, né? Então, menos 7 mais 3 dá menos 4. A igual a menos 4 é uma equação equivalente à equação que foi dada aqui no início. A menos 3 igual a menos 7. Só que aqui a gente tem o valor da incógnita. A incógnita vale menos 4. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Ó. Aqui a gente tem 7 mais 3 igual a n. Bom, se eu somar o 7 com 3, eu fico com 10. E aí eu já fiquei com o valor da letra n. n igual a 10 é uma equação equivalente à equação que estava lá em cima, só que agora a gente tem o valor da incógnita, n igual a 10. Eu não precisei nem usar o princípio aditivo, né? Foi só somar aqui o 7 com 3, já encontrei uma equação equivalente que me dava o valor da incógnita. Beleza? Voltando aqui à nossa velha e boa balança, né, de 2 pratos, vamos definir também o princípio multiplicativo. Então, olha só. Aqui a gente tem a balança de 2 pratos, como nós podemos ver, ela está em equilíbrio. Então, o que eu tenho no prato da esquerda são 3 bloquinhos com peso x, que eu vou chamar de 3x. E ele tem o mesmo peso, né? Então, o peso de 3 bloquinhos x é igual ao peso de 12 bloquinhos de 1 kg. Então, é igual a 12. Tá certo? Então, 3x é igual a 12. Eu tenho uma equação. No primeiro membro, o 3x. No segundo membro, o 12. Então, agora a gente vai usar o princípio multiplicativo para estar encontrando o valor da letra x. Bom, o que diz o princípio multiplicativo? Quando multiplicamos ou dividimos por um mesmo número não nulo os dois membros de uma equação, obtemos outra equação equivalente à primeira. Então, olha só. Quando multiplicamos ou dividimos por um mesmo número não nulo. O que significa não nulo? Significa que não pode ser o zero. Eu não posso nem multiplicar e nem dividir pelo zero, tá? Aí nós multiplicamos e dividimos os dois membros da equação para obter uma nova equação equivalente à primeira, tá certo? Então, de acordo com o problema, a gente tem aqui, ó, 3 bloquinhos com peso x é igual a 12. Se eu vier aqui, ó, e dividir 3x por 12, desculpa, se eu vier aqui e dividir 3x por 3, eu vou ter que fazer a mesma coisa com 12. Dividir por 3 também. Quanto que é 3x dividido por 3? Bom, 3x dividido em 3 vai dar 1x, certo? Simplesmente eu coloco a letra x, lembrando que o coeficiente 1 não é necessário colocar, né? Então eu tenho que 3x dividido por 3 é igual a x, certo? E o 12, quanto dá 12 dividido por 3? Dá 4. Então eu tenho uma equação, ó, equivalente. 3x é igual a 12 e x igual a 4 são equações equivalentes. Acho que eu falei fração, né? Esquece, são equações, tá? 3x igual a 12, x igual a 4 são equações equivalentes. A diferença é que aqui a gente tem uma equação que vai me dar o valor da incógnita, né? Cada caixinha x dessa aqui vale 12. Agora, se a gente quiser ilustrar um pouco essa imagem, né? Eu tinha 3x. Quando eu dividi por 3,
eu fiquei só com 1x, certo? E aqui eu tinha 12. Quando eu dividi o 12 pelo 3, eu fiquei com 4. Então tá aqui, ó. Cada caixinha, x equivale a 4 quilos. A 4. Beleza? Pessoal, então tá aí, né? O princípio aditivo dizia que eu podia somar e subtrair termos de dos dois membros de uma equação, né? Uma quantidade, de tal maneira que eu ia continuar tendo uma equação equivalente. E o princípio multiplicativo diz que eu posso multiplicar ou dividir os dois membros da minha equação pela mesma quantidade, né? Diferente de zero, isso é importante, que eu vou continuar tendo uma equação equivalente. Certo? Então esses são os dois princípios, aditivo, multiplicativo. Beleza? O que eu não posso esquecer, né? É de fazer sempre a mesma operação matemática com a mesma quantidade dos dois membros da minha equação. Lembra que o sinal de igualdade está aqui. O primeiro membro fica antes da igualdade, o segundo membro fica depois. Se eu divido um lado por 3, eu divido o outro também por 3. Assim eu vou sempre trabalhar com equações equivalentes. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Coloquei aqui na lousa 4 equações para a gente encontrar, né, a raiz dessa equação usando equações equivalentes e o princípio multiplicativo. Então vamos lá. Nós temos aqui que 5 vezes o valor de x é igual a 20. É claro que esse x vai valer 4, né? Porque 5 vezes 4 dá 20. A raiz da equação é 4. Agora a gente pode chegar nessa raiz da equação usando equações equivalentes. Como? Bom, vou destacar aqui onde está a igualdade. Então aqui eu tenho a minha igualdade, a minha incógnita está aqui do lado esquerdo, a igualdade está no primeiro membro. Se aqui eu tenho 5x, para eu ficar com 1x apenas, basta vir aqui e dividir por 5. Então eu vou dividir o primeiro membro da minha equação por 5. Bom, para eu manter uma relação de igualdade, né, para eu manter sentenças matemáticas verdadeiras, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro. Vou pegar o 20 e vou dividir por 5. Vamos lá, ó. 5x dividido por 5 dá quanto? Dá x. E 20 dividido por 5 é igual a 4. Tá? E coloco o sinal de igualdade aqui. Então, x igual a 4 é uma equação equivalente a 5x igual a 20. A diferença é que nessa equação a gente tem o valor da incógnita. X igual a 4. Tá certo, gente? Tá tranquilo, né? Bom, uma outra forma da gente indicar a divisão é por meio de fração, né? Eu poderia ter vindo aqui, ó, ao invés de colocar dividido por 5, ter feito dividido por 5 dessa maneira. É a mesma coisa, tá? Só estamos indicando de uma forma diferente. Estou pegando 5x, dividindo por 5, pego 20 e divide por 5. Bom, nós já vimos que eu posso cancelar quando eu tenho numerador e denominador iguais, né? Então aqui 5 dividido por 5 ia ficar um x apenas. Tá? Uma questão de escolha aí. Bom, aqui a gente tem a equação 7x igual a 42. O sinal de igualdade está aqui. Então vou destacar ele, né? E aí eu sei que eu posso usar equações equivalentes para encontrar o valor dessa incógnita, para encontrar a raiz da equação. Então veja só. Se aqui eu tenho 7x igual a 42, basta eu vir aqui e dividir por 7. Tá? Mas aí eu vou dividir os dois lados da minha equação, né? Os dois membros, para não causar um desequilíbrio. Então 7x dividido por 7 vai dar x. E 42 dividido por 7 vai dar 6. E o sinal de igual copio aqui. Então agora eu tenho uma equação equivalente, x igual a 6, é equivalente a 7x igual a 42. A diferença é que aqui nessa equação eu tenho o valor da incógnita. X igual a 6, 6 é a raiz da equação. Bom, vamos usar o princípio multiplicativo aqui também. Ó. X dividido por 2 é igual a 10. Bom, é lógico que esse x aqui vale 20. A raiz da minha equação é 20, porque 20 dividido por 2 dá 10. Ponto final, né? Agora, vamos usar o princípio multiplicativo para dizer, né? Para mostrar que existe uma equação equivalente a essa, de tal maneira que ela já me dá o valor da incógnita. Vamos lá, usando o princípio multiplicativo, eu vou multiplicar as duas equações por 2. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar os dois membros da equação por 2.
Vou multiplicar o primeiro membro pelo número 2, vou multiplicar o segundo membro pelo número 2. Repare que a igualdade está aqui, né? Então, o que eu fiz no primeiro membro, eu fiz também no segundo, para manter o equilíbrio. Agora, vamos lá. Ó. 2x, 2 vezes x, 2x. Dividido por 2, vai dar x, não vai? Ó, vai ficar 2x sobre 2, que a gente já sabe que isso aqui dá x. Né? Eu posso cortar aqui. Então, vou tirar os dois daqui. Então, 2x dividido por 2 ficou x. E aqui do lado direito eu tenho 10 vezes 2, que dá 20. Então, eu tenho uma equação, x igual a 20, que é equivalente à equação que está aqui em azul, né? X sobre 2 igual a 10. A diferença é que nessa equação eu tenho o valor da incógnita, eu tenho a raiz da equação é 20. Para a gente finalizar, ó, y sobre 5 é igual a 50. Y dividido por 5 é igual a 50. Vamos usar o princípio multiplicativo aqui, ó. Eu posso, né, vamos destacar o sinal de igualdade que está aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o primeiro membro pelo número 5. Vou multiplicar o segundo membro pelo número 5. Tá certo? Aí eu tenho que 5 vezes y dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então aqui vai ficar só a letra y. 50 vezes 5 dá 250. Então, usando o princípio multiplicativo, dos dois lados da minha igualdade, né, nos dois membros da minha equação, eu encontrei uma equação equivalente, y igual a 250, de tal maneira que essa equação me dá a raiz da equação. Né? Essa equação y igual a 250 é equivalente a essa y sobre 5 igual a 50. A diferença é que aqui eu tenho o valor da incógnita, eu tenho a raiz da equação. Pessoal, ó, vou deixar os exercícios de tarefa no final do vídeo, as respostas desses exercícios também no final do vídeo. Treine, tente fazer, anote as suas dúvidas para perguntar na live de terça-feira. Valeu? Então, por essa semana é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a live.